Essa eu tenho certeza que você canta o refrão decorado. Hoje vamos falar da terceira abertura de Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan, uma abertura daquelas que simplesmente não sai da cabeça. Antes de começar, deixa o like e se inscreve para ajudar a gente a continuar fazendo vídeos de animes. Eu sou a navegadora e seja muito bem-vindo ao Anime Insider. A segunda temporada de Shingeki no Kyojin foi lançada em 2017 e continuou por conta do Wit Studio, que garantiu uma obra-prima, que dá pra ver logo na abertura. Aproveita e dá uma olhada nas análises das outras aberturas de Shingeki, os links estão na descrição. Shinzou o Sasageo é a terceira abertura de Shingeki no Kyojin e que pode ser traduzida como Ofereçam seus corações. A abertura começa com a imagem do que parece ser uma escultura de uma mulher segurando seu filho bebê, com esse ar de santidade. A música inicia com um tom suave de harpa com um jeito misterioso, até meio sinistro. Depois entram os outros instrumentos e o som fica mais pesado, aparecendo o título do anime e a imagem de vários titãs parecendo Pandemonium, a capital do inferno. Considerando que essa é a abertura da segunda temporada, isso pode ser a explicação dos horrores que ocorreram no início do anime, mostrando brevemente, mas de uma forma bem marcante, a tragédia da quebra da muralha e a invasão dos titãs. Dá pra ver que as imagens mostradas são meio sombrias, e quando a câmera se afasta, é possível ver que são ruínas, o que lembra justamente a destruição da Muralha Maria, que deu início a toda a história. Agora reparem que essa imagem da escultura da mulher está iluminada do lado direito, dando um ar de pureza, ou mesmo remetendo a algo sagrado. Mas ali no canto inferior esquerdo dá para ver umas manchas de sangue, o que já remete à morte, destruição. E isso nós podemos relacionar com a parte boa e a parte ruim da humanidade. A letra então começa acompanhada de uma imagem bem escura com tons de vermelho, mostrando o conflito sobre a humanidade versus titãs. Estamos observando essa cena como sendo parte dessa humanidade indefesa diante da ameaça assustadora que está à nossa frente. Para combater essa ameaça, lutar contra os titãs que se aproximam, os nossos personagens vão se preparando. O primeiro a ser apresentado é o Eren, e é mostrada a chave que ele recebeu do pai, com a promessa de ter suas perguntas respondidas. É a chave do porão que guarda todos os segredos dos titãs. E isso lembra tanto a gente qual é o objetivo principal do reconhecimento agora, que é recuperar a Muralha Maria e descobrir o que tem no porão, como também deixa claro o próprio objetivo de Eren, que é descobrir a verdade por trás de toda a catástrofe que tem acontecido. E a música expõe os sentimentos dos personagens, falando sobre querer acreditar que não há inferno pior que este. Enquanto isso, os titãs vão se aproximando cada vez mais, um mais grotesco que o outro, e depois aparece essa imagem aérea girando, mostrando uma horda de titãs indo em direção à muralha, enquanto a música diz que os piores dias da humanidade são sempre repentinos. E é curioso ver que essas árvores retorcidas vão se repetindo nas aberturas. Dá uma olhada na análise que a gente fez da segunda abertura de Shingeki. Essas árvores lembram bastante esse caos, esse desolamento. A gente acompanha os outros soldados se preparando. Mikasa aparece ajeitando o cachecol que Eren deu para ela, o que da mesma forma mostra que o principal foco dela é Eren. E aparecem mais titãs agora na cidade em chamas, mostrando toda a destruição, como se eles estivessem quase na nossa porta. Agora Reiner parece apressar os outros para a batalha, enquanto eles terminam de se arrumar. Dá para ver ainda Sasha ajudando Connie a prender o equipamento. Essas cenas ajudam a contextualizar os personagens e mostrar um pouco sobre a personalidade deles. Também aparece Levi ajeitando seu lenço, bem característico dele. Aparece então o comandante Erwin na nossa frente, sendo apresentado de baixo para cima e de costas, imponente, em cima do muro, observando o campo, como se bolando alguma estratégia, assumindo postura de comando. E por último, Randy ajeitando seus óculos, também bem característico da personagem. Dá para perceber o contraste de cor quando as cenas que aparecem são dos titãs, que estão num tom mais escurecido, sujo, enquanto que as cenas dos membros do reconhecimento mostram imagens mais claras e vivas. Essas cenas todas funcionam para ir construindo a música, que depois do instrumental mais pesado do início, ficou mais leve e sombria, e a cada verso ela vai crescendo, assim como cada titã que vai chegando. Dessa forma, a música vai dando aquela sensação de crescimento
reconhecimento enquanto vai indo em direção ao refrão. A música muda um pouco o tom agora e aparece Krista se virando como se tivesse sido pega de surpresa, como se ela estivesse fugindo ou como se guardasse um segredo. Dá pra ver a sombra dela bem nítida na parede, indicando que existe alguma coisa sombrio em sua história. É possível também ver de relance o olhar de Ymir na parede, o que dá a entender que existe uma relação entre as duas. O olhar assustado de Krista também fica bem evidente aqui, o que traz ainda mais essa sensação de apreensão. Agora tem um foco maior em Ymir. Ela tem um olhar voltado para baixo e suas feições estão sombrias, indicando que também existe um mistério sobre ela, como se ela sentisse um arrependimento, uma apreensão sobre algo que ela sabe. Nessas cenas, a música fala algo no sentido de aqueles que ressentem o passado, o que está relacionado com essa angústia, o segredo dessas personagens. A frase se completa dizendo que são os inimigos a ser destruídos, enquanto aparece o Titã blindado, um dos piores inimigos da série, como se estivesse se encaminhando para a batalha. Também aparece um Titã sendo derrubado e sendo comido, o que pode ser um foreshadowing. E quando a música fala que tipo de rosto e olhar eles tinham naquele dia, aparece logo o rosto do Titã no muro. Essa é uma imagem bem interessante porque volta para aquela história que a gente falou sobre conectar as coisas da temporada passada. E a maior surpresa do fim da última temporada foi justamente encontrar o rosto de um titã no meio dos muros. Também dá para fazer essa relação com o rosto das pessoas que parecem observar o titã no muro, nesse misto de assombro e euforia. A frase completa pergunta: que rosto e olhar eles tinham quando olhavam para nós? Então a divisão de reconhecimento aparece em foco, pronta para a batalha, e eles vão em direção à luz, uma luz quase cega, e não dá para ver o objetivo da jornada deles. Eles só sabem que precisam continuar. Para eles, lutar contra os titãs é lutar pela liberdade e eles têm certeza disso. Aparecem detalhes do dispositivo 3D e mais imagens grotescas de titãs, enquanto a música fala o que devemos jogar fora para superar o demônio. Então aparece essa cena linda, os membros do reconhecimento de pé no muro, sendo vistos primeiro de costas para depois a câmera dar um giro, mostrando eles olhando para a esquerda. Se você já viu os vídeos aqui do canal, já sabe o que isso significa. Se não, aproveita e se inscreve para acompanhar a gente. Olhar para a esquerda simboliza a luta pela justiça, pela verdade, deixando bem claro que eles são os heróis da história. Close maior para alguns personagens tirando suas armas, para então eles saltarem para a horda de titãs, porque as vidas e as almas podem ser perdidas. Agora pausa por um momento para falarmos um pouquinho de japonês. Se você assiste animes com frequência e em japonês, já deve ter se deparado com a palavra kokoro, que significa coração. Brevemente falando, kokoro pode significar coração tanto no sentido figurado, podendo estar relacionado a espírito ou alma, como no sentido literal, relacionando-se ao órgão do corpo humano. Dessa forma, caberia usar kokoro quando se diz ofereçam seus corações, ofereçam suas almas. Shinzou, por outro lado, também significa coração, mas apenas no sentido literal, se referindo apenas ao órgão do corpo humano. Pode ser que Hajime Isayama, o autor de Shingeki, tenha escolhido usar a palavra Shinzou tanto por uma questão de sonoridade, mas também porque aqueles que vão para o campo de batalha literalmente se oferecem em sacrifício pelo futuro da humanidade. E já que a gente está falando em japonês, Sasageyo também é uma palavra que pode ser analisada aqui. Relaxa que a gente não vai entrar muito em detalhes de gramática, mas é interessante ver que esse verbo tem um sentido de adoração, com possível origem em sacrifícios reais ou oferenda a deuses. E agora a parte mais épica da música, eu vou deixar você curtir um pouquinho. Eles falam em oferecer os corações enquanto caem no meio dos titãs. Aparece a bandeira das asas da liberdade tremulando, enquanto os soldados prestam sua continência, com as mãos nos corações, corações ardentes. Aparece então a mão de um adulto segurando a mão de um bebê. Algumas pessoas consideram essa cena como sendo uma referência a Grisha segurando a mão de Zeke. Muito pouco sobre isso tinha sido revelado até então, e pra gente faz mais sentido isso estar ligado aos sacrifícios que a música comenta, sobre os sacrifícios
terem sido para esse momento. E então nós temos a representação das gerações passadas que se sacrificaram pela causa da humanidade. Mas essa é uma parte interessante para a gente voltar a analisar a música. Eu sei que o hype está subindo aqui e isso tem uma razão. A música dessa abertura funciona em ritmo crescente, começando com aqueles tons mais sinistros, para então explodir no refrão. Essa energia que vai acumulando ao longo da abertura faz com que você queira sair gritando Sassagaiô por aí. E aí ela dá uma leve pausa nesse momento que fala sobre os sacrifícios feitos. É bem pensado do ponto de vista de construção da abertura, porque tanto a imagem que aparece não é uma imagem de batalha ou uma cena frenética em a mão de um bebê, além de estar falando justamente sobre sacrifícios, o que dá uma impressão de respeito pelas vidas perdidas. E musicalmente falando, essa parte funciona para diminuir um pouco o ritmo da música para então vir com tudo que tem. Isso é muito usado em músicas mais aceleradas, porque comparando com aquele pequeno trecho mais lento, o que vem pela frente parece ter toda a intensidade do mundo, o que faz com que a música não pareça estagnada. Sem falar que cria toda aquela expectativa em relação ao restante da música. Então, digno dessa explosão musical, aparecem tiros de canhões, titãs se transformando, explosão, colossal derrubando tudo, só pancadaria. A briga agora é séria e o conflito chega no clímax. A divisão de reconhecimento vem a cavalo ao som de entrega em seus corações numa cena espetacular. Eles estão desviando de pedras, o que indica eles desviarem dos obstáculos que vão aparecer durante o caminho, mas também o foreshadowing da batalha que eles terão contra o bestial. E o foco vai para Mikasa enquanto ela ajuda a jogar Eren, que se transforma no titã do ataque, para combater o titã blindado, ambos com coração ardente, agarrando a vitória com as próprias mãos. Repare que aqui também foi usada a mesma técnica de dar uma leve pausa no ritmo da música antes de vir um coral estrondoso. Agora aparecem vários outros titãs e animais, todos com esse coração ardente. A ideia aqui é que todos, não somente os humanos, mas também animais e titãs, estão oferecendo ou entregando seus corações. Basicamente, a abertura quer passar essa ideia de que todos estão lutando, todos têm as suas razões. E é interessante ver que à medida que a história avança, dá para entender mais os sentimentos, mesmo dos inimigos. Todos entregam seus corações por uma causa. Mesmo na natureza, é possível ver que todos os seres vivos também buscam a sobrevivência. É um instinto mais primitivo de sobreviver. Dá pra ver um frame do bestial e também de Ymir e sua mandíbula. E agora mostra o titã bestial correndo com bichos, baleia, dinossauro, todos eles com coração ardente, avançando, destruindo tudo por onde passam. Eren então abre os olhos de dentro do titã, indicando sua determinação em lutar. E então voltamos para a imagem da mãe e do bebê que apareceram no começo, mas dessa vez mais erodida, coberta com musgo, como se muito tempo tivesse passado. E o tempo cura tudo. Shingeki é um anime interessante de analisar nesse contexto. Pensar o quanto eles já perderam, o quanto ainda vão perder, quantas vidas já se foram, como tudo parece ser destruído nessa guerra contra os titãs. Mesmo com as aparentes vitórias da humanidade, as descobertas sendo feitas, os avanços, há sempre a sensação de perda. Sempre me dava um pouco de angústia ver todo mundo morrendo a cada novo episódio. Conta aqui nos comentários como você se sentia. Se você gostou dessa análise, deixa um like pra gente e aproveita para compartilhar com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais análises e outros vídeos de animes. Até a próxima!